O Brasil é líder mundial em mortes por conflitos agrários e ambientais. No ano passado, por exemplo, o número de assassinatos decorrentes de conflitos no campo foi o maior dos últimos 12 anos. Foram registrados 49 homicídios, de acordo com dados da Comissão Pastoral da Terra. Além disso, dados da CPT mostram que foram mais de 1.100 assassinatos registrados entre os anos de 1985 e 2014. No entanto, desse total, apenas 12 casos foram julgados. Olá! Conexões de hoje fala sobre conflitos no campo. Para discutir esse tema tão complexo, nós vamos conversar agora com a Mariana Barbosa, que é historiadora. Muito obrigada pela presença, Mariana. Olá, meu nome é Mariana, sou historiadora, pesquiso sobre entidades patronais no campo. Estamos aqui para contribuir no debate. E também vamos conversar com a professora Helena Mesquita, que é geógrafa. Olá, muito obrigada pela presença. Tudo bem, obrigada a você pela oportunidade. Obrigada. Bom, professora Helena, queria começar com a senhora. Em relação a esses números que a gente apresentou no começo, em relação a esse número tão grande de conflitos envolvendo questões agrárias, conflitos no campo e também assassinatos de pessoas por causa desses conflitos. Por que isso tem ocorrido tanto e por que a maior parte desses crimes não chega a julgamento? Pois bem, o Brasil é um país que nunca resolveu a sua questão agrária. Nunca resolveu o problema do acesso à terra para os trabalhadores, para os pequenos produtores, né? Então o Brasil vai se tornando cada vez mais um grande latifúndio e aquelas pessoas que não conseguem ter acesso à terra, simplesmente elas são descartadas porque são consideradas descartáveis, né? Eu estudei meu trabalho, estudei um massacre que aconteceu em Rondônia, no município de uma pequena cidade chamada Corumbiara. Foi em 1995. Então, esse massacre de Corumbiara foi um momento muito tenso, porque eu considero assim, que a luta pela terra no Brasil, ela é permanente. Desde que o Pedro Álvares Cabral pisou no nosso país, o conflito pela terra começa a existir, que os índios passaram a ser sem terra, né? Então, é um conflito permanente, são conflitos permanentes e há momentos de maior intensidade. Então, a intensidade maior são quando aparecem os grandes massacres, né? Como Eldorado do Carajás, como Corumbiara e outros tantos que têm acontecido nos 4 cantos do nosso país. Então, Corumbiara, cerca de umas 500 famílias, eu não consegui apurar o número certinho, né? Quantificar certinho, elas se reuniram e ocuparam um latifúndio, uma área de aproximadamente 20.000 hectares, que estava ociosa e que o fazendeiro teve acesso a ela de forma ilegal, né? Na década de 70 que ele teve esse acesso. E na década de 70, então, o Brasil, os conflitos no campo estavam na região Centro-Sul. Com a modernização da agricultura no Centro-Sul, um número muito grande de pequenos produtores foram expulsos da terra, né? Então gerou uma situação de muito conflito. O que o governo militar fez? Ele resolveu transferir o conflito para longe das vistas das pessoas do Centro-Sul. Então houve um processo muito grande de convite para que as populações fossem para Rondônia. Rondônia é uma área completamente ocupada por índios, né? Na década de 70 ainda. Então, foram muitas pessoas, né? Então, o que o governo fez? Ele tirou o conflito, deslocou o conflito. Quer dizer, o conflito continuou existindo aqui, mas ele foi se intensificar mais longe, né? Então, qual foi a propaganda? No Centro-Sul tinha muita gente sem terra, e lá tinha muita terra sem gente. Uhum. Então, foi um número muito grande de pessoas, principalmente pobres, né? Que aspiravam à terra. Mas isso gerou também a migração de pessoas ricas, aqueles que já tinham capital financeiro grande e influência política. Chegando lá em Rondônia, esses 2 segmentos bateram de frente, claro, né? Os fazendeiros se apropriaram das melhores áreas e para garantir o domínio eles tinham que desmatar a terra e sumir com os índios, né?
e aquela terra depois apoceada por esses grandes fazendeiros, os pequenos produtores não tinham mais acesso a ela. Agora, então, pense você, um lugar onde não tinha indústria, não tinha nada para essas pessoas fazerem. O que elas iriam fazer? A não ser a terra. E a terra estava disponível só para os grandes fazendeiros. Bom, Mariana, já que você estuda um pouco essa questão da bancada ruralista, qual que é o peso dessa bancada para a manutenção dessa violência e também para a manutenção desses conflitos por terra de gente que precisa do acesso a uma reforma agrária, a um pedaço de terra, mas que ainda não consegue porque o governo não conseguiu efetivar essa política? Bom, Camila, a professora falou muito bem sobre essa questão do Brasil não ter resolvido a sua questão agrária ainda, né? Mas efetivamente a gente vem desde a República Velha, né? Desde os primeiros anos da República no Brasil, ela sempre foi dividida, até pela política de café com leite, sempre foi dividida entre latifundiários. Mas a bancada ruralista mesmo, a origem dela, ela é exatamente no momento onde o Brasil se preparava para uma nova república, né? Depois da ditadura militar, justamente no momento em que os movimentos sociais, saindo de uma ditadura de mais de 20 anos, buscavam colocar suas pautas na Constituinte, né, que seria promulgada em 88. Então, toda a movimentação para o processo Constituinte de 88, que começa bem antes, em 85, de um lado, os movimentos sociais estavam se mobilizando, colocando suas pautas, conseguiram colocar as emendas populares, né, que era um pressuposto para a elaboração da Constituição, mas, por outro lado, também os ruralistas conseguiram colocar as suas pautas. Então, quando o governo Sarney lança o PNRA, que era um Programa Nacional de Reforma Agrária, que era uma reforma agrária tímida e ínfima, que levava em conta, inclusive, colonização, que não é necessariamente reforma agrária da forma que os movimentos sociais queriam, esses ruralistas começam a se organizar. E aí, já visando a Constituição de 88, em 86, pela organização da UDR, né, que foi uma entidade de classe, uma entidade patronal muito forte na década de 80, que era a União Democrática Ruralista, eles começam a organizar uma frente chamada Frente Parlamentar Agrícola. Essa frente é considerada por muitos como a origem da bancada ruralista que nós temos até hoje. E aí, se a gente leva em conta que essa bancada, ela, na década de 80, ela conseguiu, por exemplo, para dar um golpe na Constituição, que foi chamado de golpe do Centrão, né, que retirou as pautas dos movimentos sociais da segunda relatoria da Constituição, do momento que já estava avançada as pautas, inclusive a de reforma agrária, eles conseguiram arregimentar 300 parlamentares. Hoje em dia, a bancada ruralista está em cerca de quase 200 também parlamentares. Então, a força deles é muito grande e a força, inclusive, territorial, né? Porque eles, alguns levantamentos de alguns jornalistas, alguns historiadores também, na última bancada ruralista até 2014, por exemplo, eles tinham uma área equivalente a 8 milhões de hectares, né? Então, eles têm um poder territorial e um poder político muito grande, tanto é que eles têm 200 parlamentares hoje. A gente vai ter que ir para o intervalo e a gente volta para falar a respeito dos conflitos por terra, né? Os conflitos no campo, no próximo bloco. Estamos de volta com o programa Conexões de hoje, que recebe a historiadora Mariana Barbosa e também a geógrafa Helena Angélica de Mesquita, que estão falando conosco a respeito dos conflitos no campo. Bom, Mariana, você estava falando da UDR, da bancada ruralista no final do primeiro bloco. Eu queria saber hoje qual que é a sua avaliação a respeito desse cenário atual de instabilidade política, de conflitos políticos e econômicos, de que forma que essa bancada ruralista deve se comportar nesse cenário, está se comportando nesse cenário? Esse tema é bem atual, né? Bom, ao meu ver, a gente acabou de passar por um golpe constitucional, inclusive, né, com o recente impeachment da presidenta Dilma, e a gente pode perceber alguns atores que são, como eu estava falando no bloco anterior, que eles são os mesmos, inclusive, né? A UDR que eu citei, por exemplo, ela era liderada na década de 80 pelo Ronaldo Caiado. Ronaldo Caiado hoje é um dos senadores que mais está fazendo campanha pró-impeachment, né?
Outro dado, por exemplo, e aí aqui em Goiás, infelizmente, a gente tem essa pecha de, né, de ser um epicentro de movimentos conservadores, por assim dizer. Na década de 80 também, além daqui ter surgido a UDR, né, aqui em Goiás também a gente consegue perceber, por exemplo, alguns diretores das entidades patronais mais conhecidas do estado, como a SGPA, que organiza a famosa pecuária de Goiânia, e a FAEG, que não sei se todo mundo pode ter visto, mas está com cartazes e outdoors na cidade inteira pelo impeachment também. E aí articulando em Brasília, junto ao MBL, etc. Então, o papel dessa bancada ruralista e o papel principalmente dessas entidades patronais goianas nessa crise política, nesse verdadeiro golpe, ao meu ver, né, pelo menos, ele é bem presente, né? A exemplo do que aconteceu na década de 80, quando a UDR montou um escritório em Brasília para fazer lobby junto aos parlamentares para votarem contra a reforma agrária na Constituinte, agora no impeachment, a FAEG, junto ao MBL, né, isso está noticiado na Folha de São Paulo, em vários jornais, montou também escritório em Brasília para ficar fazendo ligações e articulações políticas pelo impeachment. Então, a gente vê uma ligação bem direta e é possível comprovar, inclusive fazendo essa análise comparativa histórica entre os dois momentos. Bom, professora, a senhora no primeiro bloco tinha falado a respeito do conflito de terra de Corumbiara. Queria saber mais especificamente em relação a Goiás. Aqui também se repete esse tipo de expansão na década de 70 e atualmente também se repete esse número de pequenos agricultores que busca por terra e também sofre com a violência? Olha, convém a gente falar um pouco, agora mesmo eu retomo esse tema que você colocou, sobre a questão da impunidade. Que eu tenho comigo que toda a violência, ela tem um pouco da impunidade que garante aos violentadores que ficarão impunes e ficam ilesos dessa história, né? Porque passa necessariamente pela questão do trabalho, além da questão da apropriação da terra. E Goiás tem uma história muito interessante. Por exemplo, a região de Goiás, Velho, chamamos assim de capital, é uma região que é dominada por grupos poderosíssimos agrários. Acabou de falar do Ronaldo Caiado, eis a figura. Mas, no entanto, é aquela região que foram criados um número maior de assentamentos na década de 90, final de 80, década de 90. Foi um número muito grande e muitos desses assentamentos ainda estão presentes lá. Tem a Escola Família Agrícola, que também está relacionada com isso. Então, toda a pressão que os poderosos fazem, os pequenos produtores, os camponeses, acabam, de certa forma, tentando escapar, né? Escapar criando o quê? Criando resistências, criando oposição mesmo, mas é uma oposição muito pequena diante do poder, inclusive, que a colega acabou de dizer. É um poder muito grande, mas se existe conflito, é porque os pequenos estão reagindo. Cada reação, cada ação é uma reação. Só que a reação, ela é tão brutal, que não é só a morte física, né? Por exemplo, em Corumbiara foram 11 pessoas mortas. Não se sabe se tem desaparecido não, que não conseguimos comprovar. Mas foram mais de 500 trabalhadores feridos. E não é só ferida, é ferida na dignidade, na liberdade, na sua autonomia, na sua crença, né? Então ele é ferido de todas as formas. Então o latifúndio faz isso, ele fere esse pequeno produtor, ele fere esse camponês e fere de morte muitas vezes, né? Por exemplo, no dia D de Corumbiara, foi dia 9 de agosto, no mesmo dia estavam acontecendo 315 conflitos por terra no Brasil. Pensa, aquele se tornou um massacre, todos os potenciais massacres. Então, eu analiso assim, que não é porque morreu 15, 19, como em Eldorado do Carajás, ou 35 mil, como foi em Canudos, é a violência em si. A violência, e o problema dessa violência é que ela fica impune. E ela fica impune por quê? Por conta de todo o cobertamento político no nosso país. Ele é latifundiário de cima até as pontas todas, né? Então isso aí gera um poder muito grande de pressão econômica, principalmente, de apropriação das terras, né? O Brasil teve em 1850
a chamada Lei de Terras. Essa Lei de Terras de 1850, ela fechou o mercado de terras, porque o Brasil estava esperando os imigrantes italianos. Esse povo vinha para o Brasil em busca de terra. Então, precisaria criar uma lei que limitasse o acesso à terra para os imigrantes e para os ex-escravizados, né? Então, depois da libertação dos escravos, digamos assim, a belíssima princesa Isabel assina a Lei Áurea, mas esses escravizados, qual seria o sentido da vida deles? Terra. 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 Que eles não tiveram. E a terra já estava apropriada pelos homens bons e católicos. Bom, a gente chegou ao fim do segundo bloco e a gente finaliza esse debate, na verdade, essa conversa a respeito dos conflitos de terra no Brasil no próximo bloco. Estamos de volta com o último bloco do Conexões de hoje, que está discutindo a violência no campo. Isso porque o Brasil é líder mundial em assassinatos por questões agrárias ou ambientais. E estão falando conosco sobre esse assunto aqui no estúdio a historiadora Mariana Barbosa e também a geógrafa Helena Angélica de Mesquita. Bom, Mariana, em relação às últimas medidas do governo, as primeiras medidas, na verdade, do governo Temer, medidas ainda do governo Dilma, antes do afastamento, a presidente tinha decretado demarcação de terras, pretendia, né, decretar a demarcação de terras indígenas e desapropriação de terras para a reforma agrária. Mas o presidente em exercício já está se reunindo com a bancada ruralista e disse que vai rever essas medidas. O gesto de Temer foi decretado pelo Ministério Público Federal como ilegal, também por outras entidades, mas como é que você percebe esse cenário, agora nos próximos meses, já que Dilma deve ficar afastada pelo menos por 180 dias, em relação à questão agrária e também em relação à questão indígena e ambiental, já que a gente percebe a força dessa bancada? Acho que a gente precisa colocar alguns pontos também, né? Apesar de eu ter falado no bloco anterior que eu considero que o impeachment foi um golpe, a gente também não pode se eximir de algumas críticas, né? E acho que é importante salientar que o governo Dilma fez menos assentamentos do que o próprio governo FHC, por exemplo. Né? O governo FHC foi responsável por massacres, né? Corumbiara, Eldorado, Carajás, mas o governo Dilma também não fez um número muito grande de assentamentos, né? Não foi muito bom para a reforma agrária. O que os movimentos sociais, o que eu tenho ouvido, né, no que a gente percebe em alguns congressos, em alguns ambientes de militância e acadêmicos, os movimentos sociais consideram que agora, com o golpe, pode ser pior ainda com o governo Temer, né? Isso porque a bancada ruralista, esses dados que você apresentou, tem um dado mais preocupante, ao meu ver ainda, que a bancada ruralista já se reuniu com o Temer e já recebeu do agora presidente garantias de que nas novas ocupações no campo o Exército poderá ser solicitado. Então, com essa medida, a gente pode prever um cenário muito violento, né, para os próximos conflitos no campo. E eu acho que, para além disso, acho que os movimentos sociais têm essa preocupação muito grande, porque, por exemplo, uma das primeiras medidas nesse corte de ministérios que o Temer fez foi retirar o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que era um ministério que lidava mais com os pequenos produtores, etc. E aí colocou no Ministério da Agricultura, não que com a Cátia Abreu a gente estivesse muito bem, mas colocou no Ministério da Agricultura, né, o BAG, que é também um grande ruralista, produtor de soja, considerado o rei da soja no Brasil. Então, acho que o cenário que a gente tem daqui para frente é de conflitos maiores e possivelmente, infelizmente, mais violentos com esse novo acordo de colocar o Exército no campo. Também com... acabando com o Ministério do Desenvolvimento, talvez também haja uma diminuição das políticas voltadas para o pequeno produtor, para o produtor familiar. Exatamente. Bom, professora, eu queria relembrar um pouquinho da história de Goiás. A gente falou um pouco no bloco passado, mas Goiás já é um local onde há muitos conflitos de terra, como é o caso, por exemplo, também da questão do norte do estado, de Trombas e Formoso, que foi uma luta vitoriosa, né, em que os camponeses conseguiram se assentar no local, mas que mesmo assim foi violentamente reprimida na época pelo governo. Então, Goiás tem também a morte do padre Josimo, né, que foi uma coisa emblemática.
Então, todos esses conflitos em Goiás não diferem do resto do Brasil, né? São a mesma coisa. E em Goiás, eu estou acreditando, infelizmente, eu concordo que foi um golpe, que é um golpe, quase um golpe baixo, digamos assim, né? E que a violência em Goiás, ela tende a aumentar por conta da expansão do agronegócio. Porque o agronegócio, agora, Blairomage, agronegócio. Então, há uma relação aí que me mostra um horizonte muito preocupante, né? Porque o agronegócio, ele vai se expandindo, destruindo tudo pela frente. Aí alguém fala, os defensores do agronegócio falam, não, mas o agronegócio produz a economia de Goiás, produz commodity. Exato. E muito pouca gente come commodity. Ele é para exportar. Então, quem produz o arroz, o feijão, o quiabo, o milho, a melancia, a batata? São os camponeses, são os pequenos produtores. E o agronegócio vai chegando e empurrando esses trabalhadores. Não só pela presença física do trator, né, da colheitadeira, daquela coisa imensa, também porque não tem como sobreviver por conta dos financiamentos. Porque o financiamento para o grande produtor, ele é enorme, é muito grande, que a gente não tem nem proporção para dizer. E assim, penso eu que não era necessário tanto dinheiro, porque o latifundiário, ele tem um capital financeiro de giro, que ele poderia muito bem comprar suas próprias máquinas. Ele troca a máquina de 2 em 2 anos com financiamento. Ele deixa o dinheiro reservado, manda para fora do país, faz, a gente não sabe o que faz com o dinheiro, mas ele financia as máquinas, financiamento pelo governo, né? E os pequenos produtores não dão conta de fazer isso, porque o seu financiamento costuma ser muito restrito, muita burocracia. Em Catalão, que é onde eu moro, o MPA conseguiu um dinheiro para fazer reformas e casas na roça, né? Então, não saiu o financiamento, não sai, resolveram ir lá ver o que estava acontecendo. É que o CPF de um camponês estava com o número trocado. Tinha 3 meses que estava parado. Agora, quando é o grande produtor, o funcionário do banco vai lá no escritório. Então, há um tratamento brutalmente desigual. E nós não podemos esquecer que esse pequeno produtor é o que produz os nossos alimentos que estão na mesa. Porque essas pessoas têm que ser tão desprezadas, tão espizinhadas, tão violentadas. Só um exemplinho de violência, lá em Corumbiara, quando tocaram fogo no assentamento, o bispo, Dom Geraldo Verdier, foi lá e recolheu em 3 fogueiras ossos. O Badam Palhares levou os ossos para analisar e disse que eram ossos de animais. O bispo mandou para a França. Eram ossos humanos. Não comparece, nem no processo. Eu conversei com o bispo e vi os laudos. Bom, infelizmente, nosso tempo chegou ao fim. Acho que o assunto é bem pesado, mas que a gente tem que discutir, né? E provavelmente vai discutir novamente. Reforma agrária já foi nosso tema, incentivo para o pequeno produtor também. A gente deve continuar falando de temáticas afins. Obrigada, Mariana, pela presença. Obrigada, agradeço a oportunidade do debate. Acho que a gente está num momento que a gente precisa cada vez mais ter espaços na TV para debater política, né? Obrigada também. Eu gosto de pensar que tudo isso a gente tem que aprender, porque eu gosto de pensar que tudo isso é uma construção humana. Por mais injusta que ela seja, é uma construção humana. Se ela é uma construção humana, é possível ser desconstruída. Essa é a minha grande esperança. Obrigada. Bom, chegamos ao fim do Conexões, mas você pode continuar em contato com a gente pelo site da TV UFG, pelo nosso e-mail ou então pelas nossas redes sociais, que são Facebook e Twitter. Bom, essa produção é feita em parceria com a Assessoria de Comunicação da UFG e também com a Rádio Universitária. E na próxima terça estamos de volta. Aproveite para assistir todos os debates do Conexões no blog do programa. Acesse e confira e até semana que vem.